Olá, bom dia. O Instituto de Genética Forense do Maranhão é o maior e o mais moderno do país. Mas ele não trabalha sozinho, não. Ele faz parte da Superintendência de Polícia Técnico-Científica do Maranhão, que tem também, no rol de institutos dentro dele, o Centro de Perícia Técnica de Crianças e Adolescentes, que completa este ano 15 anos de atuação. E é sobre tudo isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo sobre todos esses assuntos foi o Dr. Miguel Alves, que é o Superintendente de Polícia Técnico-Científica da Polícia Civil do Maranhão. Bom dia, Dr. Miguel. Bom dia, Elda. Bom dia aos seus telespectadores. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu agradeço em nome da Polícia Civil do Maranhão e de todos os órgãos periciais. A gente aqui tem que agradecer o trabalho que vocês estão fazendo e é sobre isso que nós queremos falar. Por exemplo, o Centro de Perícia de Crianças e Adolescentes já faz um trabalho que a gente pode dizer que é referência? Perfeito. O Centro de Perícias da Criança e do Adolescente, ele na realidade é pioneiro no Brasil nesse tipo de trabalho e ainda único, né? O que encontramos ainda por aí é um trabalho voltado para crianças e adolescentes, mas de forma assistencial. E o nosso trabalho é eminentemente pericial. Nós temos nesse Centro de Perícias da Criança e do Adolescente, que completa agora no mês de outubro 15 anos, profissionais, peritos oficiais e também não oficiais, composto por um quadro de médicos legistas, peritos criminais com graduação em psicologia e em serviços sociais, e também outros profissionais com graduação semelhante, além de auxiliares de perícia médico-legal e todo o corpo administrativo. O senhor estava me dizendo que ele foi o primeiro estado, deixa eu ler isso aqui que é complicado, a concluir a meta de cadastro do perfil de todos os detentos condenados por crimes hediondos. Isso significa exatamente o quê? Perfeito. Aí nós já falaremos do Instituto de Genética Forense, que foi criado por meio de lei em 2015, nós conseguimos colocar em funcionamento em 2016, por determinação do nosso governador, Flávio Dino, e com o esforço grande do secretário de Segurança, Dr. Jefferson Portela. E em pouco tempo, em que pese seja um dos órgãos mais recentes na área de genética forense do país, conseguimos cumprir todas as metas estabelecidas pelo governo federal, dentre elas a coleta de perfis genéticos dos condenados por crimes hediondos. Tanto na região metropolitana, fomos a primeira capital a alcançar essa meta, quanto no estado do Maranhão. Uma parceria grande com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, através do Dr. Murilo Andrade, e conseguimos alcançar essa meta. E, em consequência disso, a nossa diretora, ex-diretora, a doutora Cristiane Coutrin, perita criminal, foi convidada a compor a coordenação de genética forense do Ministério da Justiça. Ai, que bom, nós já estamos exportando talentos, vamos Perfeitamente, dizer assim. onde se encontra hoje, e o objetivo da participação dela junto ao Ministério da Justiça é justamente de expandir para todo o país o trabalho que foi feito com excelência no estado do Maranhão. Fazer o cadastramento do perfil de todos os condenados por crimes hediondos significa que você tem um banco de dados à disposição e de que ele pode ser checado a qualquer momento quando precisar de uma identificação, quando tiver dúvida, por exemplo, no estupro, vamos dizer assim. Isso facilita esse trabalho de identificação? Perfeitamente. Através desse banco de dados, você foi muito feliz no seu esclarecimento, e é possível que a gente, através do vestígio coletado no local do crime, pelos peritos criminais do Instituto Criminalística, ou através do exame feito no corpo da vítima, seja no vivo ou no morto, coletadas amostras biológicas, essas amostras são lançadas no banco de perfis genéticos e a partir daí se busca o suspeito, até que se encontre, caso ele esteja cadastrado, a coincidência entre os perfis genéticos. E é bom que se diga que já conseguimos esclarecer, depois do funcionamento do nosso Instituto de Genética Forense, casos ocorridos no estado do Maranhão há mais de 10 anos, envolvendo violência sexual contra a mulher, que é uma das diretrizes, né, também tanto do governo federal como do governo do estado do Maranhão.
Pois é, com relação à violência contra a mulher, mulheres que sofrem abuso, mulheres que são violentadas, o trabalho do Instituto Forense ou de qualquer outro desses institutos que compõem esse rol da Superintendência de Polícia Técnica, eles dão um suporte muito grande para a identificação de autores dessas violências quando eles não são conhecidos, não? Perfeitamente. Para contextualizar os telespectadores, a Superintendência de Polícia Técnico-Científica da Polícia Civil do Maranhão é composta pelo Instituto de Identificação, o Instituto Médico Legal, o Instituto de Criminalística, o Instituto Laboratorial de Análise Forense, o Instituto de Genética Forense e o Centro de Perícias da Criança e do Adolescente. Todos esses órgãos em pleno funcionamento. E temos ainda previstas para ser instalada a Central de Custódia de Vestígios Criminais. Então, todo esse arcabouço científico ele é voltado para a materialização dos crimes, para a identificação da autoria. Então, a partir desses vestígios materiais, né, encontrados no local do crime ou nas vítimas, a gente faz toda uma análise científica e a partir daí são elaborados os laudos periciais que vão compor os inquéritos policiais, posteriormente vão fortalecer as denúncias do Ministério Público e, ao final de tudo, permitir o julgamento, a aplicação da justiça. A gente diz muito, pelo menos a gente ouve na televisão, de que os mortos falam, né? Quer dizer, eles dão um indício, eles têm toda uma carga de provas que serve de suporte para quem tem olhos para ver, no caso, os peritos. Isso é verdade? Perfeitamente. É comum nós dizemos que os vestígios nos locais de crimes ou nas vítimas, eles são as testemunhas mudas dos crimes, né? Dentro do rol de provas previsto na nossa legislação processual penal, estão as testemunhas comuns e a prova material, a prova pericial. E essa, a grosso modo, consideradas as testemunhas mudas do crime. Então, a partir da análise desses vestígios materiais, feito pelos peritos oficiais de natureza criminal, que, de acordo com a Lei 12.030 de 2009, são os médicos legistas, os odontolegistas e os peritos criminais. Além, é claro, dos auxiliares, composto pelos auxiliares de perícia criminal e auxiliares de perícia médico-legal. Então, é feita toda essa análise, como você bem falou, e esse estudo científico ele é traduzido no laudo pericial, emitido e assinado por o perito oficial. Que vai contar toda a história que essas testemunhas mudas relataram para eles, né? Perfeitamente. Estabelecer, revelar como o local foi encontrado, estabelecer a dinâmica do crime, coletar mais vestígios, vestígios que não são visíveis a olho nu, mas somente o profissional, com todo o treinamento e com todo o aparato técnico-científico, consegue extrair de um local do crime ou da vítima. Ok, nós vamos fazer um rápido intervalinho aqui na nossa conversa, vamos tomar um cafezinho, mas a gente volta para continuar o nosso papo, um minutinho só. Já estamos de volta e eu estou conversando aqui com o Superintendente de Polícia Técnico-Científica do Maranhão, Miguel Alves. A gente está falando sobre perícia técnica, aquela coisa assim que a gente vê na televisão. É bem CSI, esse trabalho de vocês? Porque quando a gente vê na televisão, eu fico encantada. Eu sou amante dessas séries, Criminal Minds, CSI. Aí a gente fica encantado pela forma como eles conseguem chegar no culpado, através de coisas às vezes tão simples. Mas a gente, por exemplo, eu olhando uma cena de crime, não vou entender praticamente nada, né? Mas, por exemplo, um perito, quando ele chega no local, ele tem esse olhar mesmo treinado para descobrir coisas assim tão insignificantes que passariam despercebido para qualquer pessoa? Perfeitamente. Logo para destacar, tudo aquilo que nós assistimos nessas séries, né, os peritos oficiais de natureza criminal do estado do Maranhão são capazes de realizar. Né? E temos, inclusive, diversos equipamentos que nos permitem isso aí. A única coisa que nos diferencia em relação ao CSI é só o tempo de resposta.
Porque ali ao final de um programa você já tem tudo esclarecido. Sim, sim. Nós temos o prazo legal de 10 dias, que em alguns casos nós conseguimos cumprir, e outros a gente demanda um pouco mais de tempo por conta de são inúmeros vestígios, né? Vestígios que não são visíveis a olho nu, mas que o perito criminal tem a capacidade técnica de revelar, né? De pesquisar, de coletar, e essa quantidade de vestígios é distribuída em diversas unidades de perícia. Então, é dessa forma que trabalhamos, é um trabalho integrado, né? Inclusive com as delegacias de polícia, que, diga-se de passagem, tem passado por um processo evolutivo muito grande, né? Aqui eu queria destacar que trabalha diretamente com a gente nos locais de crime, a Superintendência de Combate a Homicídios e Proteção à Pessoa, certo? Então, o primeiro trabalho que o perito efetua no local do crime é o reconhecimento visual do local. Né? Sim, sim. Ou seja, é a recognição visuográfica do local do crime. É uma das etapas do trabalho do perito oficial. Só lhe interrompendo, é aquela situação de preservar, por isso o cuidado de preservar muito a cena do crime, para ele continuar com todos os vestígios, com todos os resíduos que são deixados ali? Perfeitamente. Essa questão da preservação do local do crime, inclusive a preocupação da ONU, né? A ONU denomina como o first responder, né? Que seria o primeiro policial a comparecer ao local do crime, né? Seja um policial militar, seja um policial civil. E aqui no Maranhão, com a integração que nós temos de todo o sistema de segurança pública estadual, federal e municipal, o primeiro agente de segurança que comparece ao local do crime, ele é o responsável pelo isolamento e preservação daquele local, que são duas coisas distintas. O primeiro que comparecer tem essa responsabilidade, preservar o local de pesquisa, vamos dizer assim, dos peritos que vão chegar. E claro, a partir do comparecimento da notícia do crime, essa notícia ela tem que chegar à autoridade policial efetivamente, que é o titular da delegacia da circunscrição ou de uma das superintendências encarregadas daquela investigação. E então nós temos duas situações. O primeiro é o isolamento. O que é o isolamento? É você não deixar ninguém mais adentrar aquela cena de crime. E a preservação, que é mais importante ainda, é o segundo passo após o isolamento, que nem o próprio policial ele tem autorização legal para circundar por aquela cena de crime. Né? É o isolamento mesmo, total, né? Os peritos total. É que serão os donos da situação, vamos dizer Perfeitamente. assim. A partir desse isolamento e preservação, a única permissão legal para que outro policial, além dos peritos criminais, adentre uma cena de crime, seria na tentativa de socorrer, porventura, alguém que ainda estivesse vivo. Né? Isso aí também, na realidade, é uma obrigação legal, a prestação do socorro. Fora isso, a cena tem que ser isolada e devidamente preservada. E aqui eu já, aproveitando os seus telespectadores, fazer um convite à sociedade que, além de conhecer o trabalho pericial, também ajude na preservação da cena do crime. Que através daquela cena de crime, através daqueles vestígios ali existentes, é que nós vamos conseguir materializar e, se possível, identificar a autoria do crime. Pois é, porque assim, quando acontece um crime, quando a gente está por perto de qualquer cena, a primeira reação da gente é chegar mais perto e mais perto, para querer saber o que aconteceu, né? E a mania que a gente tem agora também de fotografar tudo, de querer a imagenzinha bem de perto, isso pode atrapalhar um pouco esse trabalho que tem que ser feito posterior. Com certeza. Essa curiosidade natural do ser humano, né? Mas que ela tem que ser contida de alguma forma. Se não de uma forma consciente, mas de forma legal. Ou seja, a autoridade policial, e o nome já diz tudo, é a autoridade no local do crime, ele tem o poder de evitar que qualquer pessoa adentre a cena do crime. Né? E aí, inclusive, tem que se ter um trabalho bem delicado em relação aos parentes das vítimas, né? Que esses a gente tem uma cautela muito maior em relação ao contato, em relação à determinação para que saiam da cena do crime, porque o componente emocional ali é muito grande. Pode atrapalhar futuras investigações. Eles têm que ter esse entendimento também, porque a partir do ato de violência, a obrigação do sistema de segurança pública, através de todos os órgãos policiais, é esclarecer o fato e efetivamente colocar o criminoso na cadeia. Com relação ao esclarecimento de fatos, tem casos que você diga assim,
esse tipo de crime é o mais difícil de resolver? Ou qualquer um é mais difícil ou mais fácil, dependendo da circunstância em que ele acontece? Na realidade, todo crime ele guarda um grau de complexidade, né? O que pode ocorrer é que uma cena de crime bem preservada, ela de certa forma facilita o trabalho pericial. Ou seja, os peritos criminais vão ter uma possibilidade maior de encontrar vestígios que apontem para o resultado daquele crime, inclusive para o seu autor. Mas em relação a uma grande complexidade, a gente pode citar o próprio local de incêndio, né? Porque o fogo por si só, ele destrói verdade. O ambiente. Destrói E tudo. claro, o corpo de bombeiros, né, na intenção de salvar vidas e salvar o patrimônio, ele também tem uma obrigação legal de atuar naquele local. E naquela tentativa, seja de resgatar vítimas, seja de debelar o fogo, ele interage com o ambiente, certo? E ali também há uma modificação da cena inicial. É verdade. Mas os nossos peritos criminais estão capacitados para revelarem tudo isso aí, mesmo com essa atuação, desde que nós saibamos realmente o que aconteceu após o início do fogo. Por isso a importância da preservação mais uma vez, e de todo o processamento correto do local do crime, que nós temos também na nossa legislação a questão da cadeia de custódia dos vestígios. Cadeia de custódia de vestígios, perfeito. O que é isso? Então nós temos que saber quem foram as pessoas que tiveram acesso àquela cena e o que cada uma dessas pessoas fez naquele local, né? Ali nós podemos encontrar um vestígio verdadeiro, que é fruto da ação criminosa, um vestígio ilusório, que é fruto da ação de terceiros após a ocorrência do crime, e às vezes até um vestígio plantado, que o próprio criminoso, com a intenção de mascarar a ação criminosa, ele pode deixar no local do crime para desviar a atenção. Aí a gente fica pensando assim, o perito chega, consegue identificar essas coisas. Um perito já nasce perito ou ele é treinado para ser? Olha, porque eu lhe confesso, eu sou encantada com essa função assim de investigação. Quando eu assisto o Criminal Minds, que eu vejo o doutor Spencer fazendo aquelas análises todas, eu fico muito encantada com isso. Eu fico pensando, a pessoa já nasce desse jeito, ela é treinada, ela pode aprender. Como é que é? É claro que podemos aprender toda a técnica, toda a ciência, mas a atividade policial como um todo, ela tem que ser vocacionada, porque você não tem nem dia nem hora para trabalhar. E você sabe apenas o instante em que vai começar o serviço, mas você não sabe em que momento vai terminar. E ali necessita de uma dedicação, né? Seja durante a realização daquele trabalho, e eu costumo dizer que o perito oficial, ele passa o horário de serviço, o horário de plantão dele, juntando problemas, né? E esses problemas todos, normalmente, ele vai ter que resolver, inclusive, no horário de folga dele, né? Porque ele vai ter que consumir, porque ele tem que analisar aqueles vestígios e depois tem que materializar tudo isso, perpetuar no processo penal, né? Na investigação criminal, toda a persecução penal, através do laudo pericial. E dificilmente, seja no horário de expediente, seja durante o horário de plantão, ele consegue exaurir todo esse trabalho. Verdade, então, é claro, você pode treinar, capacitar alguém, mas a vocação ela é fundamental, que aí você vai ter o cidadão, que assim como você já demonstrou, essa curiosidade, esse interesse em aprender e juntar com a graduação, que é um requisito básico, a graduação em diversas áreas do conhecimento, para que possa acessar o trabalho pericial. Eles são necessariamente formados em direito? Perfeitamente. Não direito. Na realidade, o direito, nesse aspecto, é uma das ciências, as ciências jurídicas não são um pré-requisito para acesso ao cargo de perito criminal. Nós temos diversas outras graduações, desde as ciências naturais até as ciências exatas, passando pelas ciências biológicas, química, física, biologia, né? Todas as engenharias, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecatrônica. É mesmo? A área das ciências sociais agora, através do trabalho do centro do CPTCA, a graduação em psicologia e em serviço social, todas essas são pré-requisitos para acesso através de concurso público
Olha, ao cargo de perito oficial de natureza criminal. Só um parêntese, você disse que o trabalho do perito só tem hora para começar, não tem hora para terminar. Resguardar as devidas proporções, o trabalho do repórter é mais ou menos isso, ele só sabe a hora que vai começar. Perfeitamente. Ele nunca sabe a hora que ele vai terminar. Embora a gente tenha uma carga horária definida, a gente não larga o trabalho pelo meio, né? Ninguém larga o trabalho pelo meio. É por isso que é necessária a vocação. É necessária, né? A vocação. Além do preparo com toda técnico, certeza. Né? Faz mais bem feito. Quem tem a vocação para fazer, faz por prazer. O que a gente faz por prazer, normalmente sai bem feito. Perfeito. E, inclusive, a população depende disso, depende da informação qualificada dos repórteres, e para isso não tem dia nem tem hora. É verdade. E ele vai ter que trabalhar aquela informação, de que forma ele vai passar para a sociedade, assim como o trabalho de todos os órgãos de segurança. Que de alguma forma vai impactar a vida de toda a comunidade, é verdade. O trabalho do perito oficial também. Doutor Miguel Alves, muito obrigado por essa conversa, por esses esclarecimentos todos. Volte sempre, sinta-se sempre convidado. Estamos à disposição. Queremos dizer à população do estado do Maranhão que contamos com excelentes peritos oficiais de natureza criminal que não deixam a desejar a nenhum dos estados do país e, inclusive, a nenhum outro país, né? Nossos peritos estão capacitados para atuar já está nesse nível mais elevado, né? Com certeza. Ok, muito obrigada. Bom dia para o senhor. Bom dia para você também que está aí do outro lado, que está nos assistindo, mas que sabe que essa conversa fica aqui, guardadinha no nosso site para você. Está lá tudo, ou seja, eu digo todo dia no nosso site, mas eu vou repetir todo dia para você mesmo. É al.ma.leg.br/TV. A nossa programação está cheia de conteúdo bem bacaninha para você. Mas eu vou te esperar aqui todo dia às 8h30 da manhã, certo? Tchau.